Olá, alunos! Hoje vamos estudar a terceira unidade, Acessibilidade na Escola, Adaptações Curriculares como facilitadora da educação inclusiva e sua prática. Os objetivos desta aula: refletir sobre as práticas educativas na perspectiva da inclusão para atendimento do aluno que apresenta necessidades educacionais específicas, analisar os conceitos de interação e inclusão, refletindo sobre sua aplicação nas escolas. Alunos, esse paradigma educacional da inclusão, que tem orientado na atualidade as ações educacionais dos profissionais docentes em todos os níveis de ensino, tem-se como um dos fatores mais importantes a garantia da acessibilidade educacional dos alunos. Por isso, precisamos entender o que é acessibilidade. Segundo Aurélio, qualidade de ser acessível, facilidade na aproximação, no trato ou na obtenção. Acessível, adjetivo, a que se pode chegar facilmente, que fica ao alcance. Mas, de acordo com as normas técnicas brasileiras de acessibilidade, acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elemento. Precisamos entender a acessibilidade como diferente de acesso, pois vai além do conceito que diz respeito simplesmente ao ingresso dos alunos nas instituições educacionais, trazendo a preocupação com a permanência dos mesmos neste espaço. Precisamos visar a qualidade e eficácia de sua participação e aprendizagem no contexto educacional. Legalmente, a acessibilidade está fundamentada através do Decreto 5.296/2004, que regulamenta as leis 10.048/2000 e a 10.098. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E define no seu artigo 2º que acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Alunos, também tivemos a Convenção de 2006 dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que resultou nos decretos 186 de 2008 e 6.949 de 2009. Com esses decretos, o Brasil assume o compromisso de assegurar o acesso das pessoas com deficiência a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e adota medidas que garantam as condições para sua efetiva participação, de forma que não sejam excluídas do sistema educacional geral em razão de deficiência. Também temos o Decreto 6.571 de 2008, que assegura que o Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro para adequação arquitetônica de prédios escolares, elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para acessibilidade, visando prover condições de acesso, participação e aprendizagem do ensino regular aos alunos público-alvo da educação especial. Também temos nossa Constituição Federal, no artigo 206, inciso 1, que assegura a todos o direito à educação, instituindo como um dos princípios básicos do ensino a igualdade de condição de acesso e permanência na escola. Para finalizar nossa fundamentação legal, não podemos deixar de falar da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que ela define a educação especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e o atendimento educacional especializado, de forma complementar ou suplementar, aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e às habilidades, superdotação no ensino regular. Essas foram as fundamentações legais e pedagógicas em relação à acessibilidade. Para entendermos adaptações curriculares, vimos a acessibilidade, que é essa possibilidade de interagir com o ambiente em que vivemos na forma mais independente possível. E essas adaptações curriculares, elas são os ajustes e modificações que devem ser feitos nas diferentes instâncias curriculares
para responder à necessidade de cada aluno, favorecendo as condições que lhes são necessárias para se efetivar o máximo possível a aprendizagem. Qualquer modificação que necessite ser feita, alunos, por menor que seja, é considerada uma adaptação curricular. Não se trata de elaborar programas paralelos, mas sim a introdução de medidas capazes de flexibilizar currículos normais, estabelecidos no projeto político-pedagógico da escola. Vamos ver onde deveremos começar as adaptações curriculares. No primeiro momento, devemos considerar as características individuais dos alunos, as áreas prioritárias a serem apoiadas, os tipos de apoio mais eficiente para responder à necessidade do aluno, em que situação o apoio deve ser disponibilizado e como proceder em relação a isso, e que profissionais participarão, isso é muito importante, e quais as funções que esses profissionais terão dentro dessa adaptação curricular. Após esse conhecimento prévio, poderemos definir os conteúdos programáticos a serem trabalhados e, a partir dos objetivos definidos, selecionar o que ensinar. Uma escola que pretende ser inclusiva precisa ter um currículo dinâmico, através da adaptação de grande porte e de pequeno porte. Segundo o Ministério da Educação, temos adaptações de grande porte, que são as adaptações mais significativas, dando nas seguintes modalidades: organizativas, objetivo de ensino, conteúdo, avaliação, método de ensino, temporalidade. A escola regular precisa promover as modificações que forem necessárias para atender a necessidade dos seus alunos, tanto no acesso ao currículo, como na participação integral, efetiva e bem-sucedida em uma programação tão comum quanto possível, quanto na consideração e atendimento de suas peculiaridades e necessidades especiais no processo de elaboração. Nesse processo de elaboração, alunos, nós temos que observar tanto no Plano Municipal de Educação, como no projeto político da escola, como no plano de ensino do professor. As adaptações de grande porte dividem-se em adaptações de objetivo. O que são adaptações de objetivo? É a possibilidade de eliminar objetivos ou de introduzir objetivos específicos, complementares ou alternativos, como forma de favorecer aos alunos com deficiência a convivência regular com seus pares, beneficiando-se das possibilidades educacionais disponíveis. Também temos adaptações de conteúdos, que são as outras formas de adaptações curriculares de grande porte. Elas são determinadas pela adaptação dos objetivos já previamente realizados. A adaptação do método de ensino e da organização didática. É a adoção de método bastante específico de ensino para aqueles alunos com deficiência. A adaptação do sistema de avaliação. Essa adaptação é através da introdução de critérios específicos de avaliação e de eliminação de critérios gerais, a adaptação de critérios regulares de avaliação e a modificação dos critérios de promoção, que deve ser retomado no processo de ensino, não tendo como função principal classificar o melhor ou o pior da sala. E, por último, a adaptação de temporalidade. Os ajustes no tempo de permanência do aluno em determinado série ou ciclo, sem que exista prejuízo quanto à sua idade e série. Agora veremos as adaptações de pequeno porte. Não são adaptações significativas. Também podem ser efetivadas nas mesmas modalidades, mas responsabilidade direta do professor regente. Diz respeito às ações sob a responsabilidade do professor dos componentes curriculares desenvolvidos em sala de aula, sem que para isso necessite de decisões ou autorização de instância superior, enquanto tal procedimento fizer parte da sua área de competência. É a própria ação do professor em sala de aula. As adaptações de pequeno porte, elas dividem-se em adaptações de objetivo. Esse objetivo se refere a ajuste que o professor deve fazer nos objetivos pedagógicos que constam no seu plano de ensino, de forma a adequá-los às características e condições dos alunos
com necessidades educacionais especiais. Também temos adaptações de conteúdos. Os tipos de adaptações de conteúdo, eles podem ser priorização de tipo de conteúdo, priorização de áreas ou unidade de conteúdo, reformulação de sequência ou ainda a eliminação de conteúdos secundários, acompanhando as adaptações propostas para os objetivos educacionais. Vai depender do conteúdo específico que se adeque à necessidade daquele aluno com necessidades especiais. Também temos adaptações de método de ensino e de organização didática, que ela procura as estratégias que melhor respondam às características individuais de cada aluno, que faz parte do ato de ensinar. O professor ele tem essa flexibilidade nessa didática. Adaptação do sistema de avaliação. Nessa adaptação é necessário atender às necessidades dos alunos, focando-se nessa adaptação do processo de avaliação, modificando até técnicas ou instrumentos utilizados. Adaptação de temporalidade. O professor ele pode organizar o tempo das atividades, dependendo da necessidade especial de cada aluno. As adaptações curriculares requerem um conjunto de recursos e forças que pode fazer a diferença tanto para o aluno como para o professor, minimizando as dificuldades e organizando as ações para que a inclusão não seja devaneio otimista. Sendo assim, poderíamos dizer que as políticas educacionais brasileiras sempre se mostraram democráticas. No entanto, surgiria currículos fechados, como nós sabemos, o que não permite algumas adequações. Contudo, observamos que um grande salto na Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela contribuiu positivamente para as mudanças que se encaixam na atualidade, pois possibilita que a adaptação curricular seja realizada em diferentes âmbitos, favorecendo a autonomia para efetivar adequações à medida que a dificuldade se apresente, tornando a escola, seus objetivos e conteúdo mais compatíveis com as necessidades dos alunos. Podemos citar um artigo da Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, na Educação Básica, no seu artigo 8º, que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns, flexibilização e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumentos, conteúdos básicos, metodologia de ensino e recursos didáticos diferenciados. Aí está bem claro que a adaptação curricular ela tem que acontecer dentro de uma escola que pretende ser uma escola inclusiva. Educação inclusiva na prática escolar. Essa temática e essa proposta inclusiva inaugura nova etapa na educação mundial, a educação para todos, diante da construção de uma sociedade inclusiva. Essa proposta implica em uma nova postura da escola comum, que deverá propor no currículo, na metodologia, na avaliação, ações que verdadeiramente favoreçam a integração social. E é exatamente a partir da entrada da escola nas discussões é que o tema inclusão adquire contornos preocupantes. A escola inclusiva, por quê? Porque a escola inclusiva, ela advém de um consenso de que os alunos com necessidades especiais devem ser incluídos em arranjos educacionais na escola regular. E inserir tais arranjos na escola é um passo importante no sentido de modificar atitudes preconceituosas e discriminatórias, além de criar comunidades acolhedoras e desenvolver uma sociedade realmente inclusiva, fazendo com que a diferença entre as pessoas não se transforme em desigualdade. E para que isso aconteça, para que aconteça essa educação inclusiva na nossa prática escolar, precisamos ir muito além desse discurso de escola para todos. É necessário saber quem é o aluno a ser incluído, que tipo de classe vai frequentar, se essa escola regular está preparada ou busca propiciar que
propiciar a garantia dos princípios ressaltados nas diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Para que a educação inclusiva possa ser efetivada, precisamos adaptar os princípios, currículos, metodologia e avaliação. Vamos estudar os princípios para alcançar a inclusão escolar. Primeiro princípio, acesso para todos os alunos. E não somente, aqui nós temos que observar, não são somente para os que apresentam necessidades educacionais especiais. É para todos os alunos igual oportunidade de acesso a currículos desafiadores, atrativos e flexíveis, dando a chance a esses estudantes de experimentar propostas educacionais que são baseadas com suas habilidades e necessidades. O segundo princípio, aceitação dos pontos fortes e desafiadores dos alunos, assim como da diversidade existente em sala de aula. Os professores, eles não podem ensinar seus alunos desconsiderando diversos fatores que os tornam indivíduos únicos. As salas de aula inclusivas, elas são aquelas que promovem a aceitação e igualdade e valorizam a capacidade que todos os indivíduos possuem para aprender e contribuir com a sociedade. Nosso terceiro princípio, temos as práticas reflexivas e as instruções diferenciadas. Nessa inclusão escolar, ele requer educadores dispostos a examinar suas atitudes e diferenciar suas formas de ensinar, sua forma de avaliar e manejar a sala de aula, de modo a acomodar necessidades dos alunos e garantir, além do progresso acadêmico, uma experiência escolar significativa. É nessa perspectiva de inclusão escolar que os professores devem refletir continuamente, de modo crítico, sobre os seus valores e crenças, assim como reavaliar suas práticas para assegurar a participação e o desenvolvimento de todos os alunos. E por último, temos o princípio de noções de comunidade e colaboração, explicando que a inclusão escolar ela só pode ser efetivada com esforço e envolvimento dos professores, dos demais profissionais envolvidos com a educação do aluno, dos próprios alunos, dos familiares e da comunidade, pois é preciso trabalhar juntos, todos juntos, compartilhando recursos, responsabilidades e habilidades. Nós devemos considerar a diversidade aqui como um ponto de partida, aluno, para levar a aceitação da diferença em vez de censura. Olha essa imagem. Nós percebemos que é possível construir, por um lado, o direito de todo aluno ter seu lugar na escola, mesmo quando esse estudante apresenta características que o tornam diferente da maioria. E, além disso, nós devemos ensinar nossos alunos para que mais tarde eles saibam conviver com as pessoas de características diferentes, culturas diferentes, com forma distinta de construir o seu projeto de vida. Vamos agora estudar o currículo. O currículo é a construção social ligada ao momento histórico. A sua compreensão como um território político que esteja intrinsecamente comprometido com a heterogeneidade e as diferenças culturais que compõem a realidade educacional. Ele sugere uma visão renovada e ampliada de currículo, tendo ligação estreita com o conhecimento e com a cultura, enfatizando como prática cultural e de significado para alunos com ou sem necessidades educacionais especiais. O currículo é um projeto que determina os objetivos da educação escolar e sugere um plano de ação adequado para a execução desses objetivos. Ela supõe selecionar tudo aquilo que é possível ensinar em determinado espaço educacional. E essa concepção de currículo, ela inclui desde o aspecto básico, que envolve fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até os marcos teóricos, referenciais, técnicos e tecnológicos que concretizam em salas de aula. Reflete também o currículo, alunos, sobre todas as experiências em termos de conhecimento que será proporcionado aos alunos em um determinado curso. O currículo ele é construído a partir de um projeto pedagógico da escola e viabiliza sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas de executá-la
e define suas finalidades. Então, no currículo especifica como, quando e o que ensinar, como e quando avaliar. O planejamento do currículo, por si só, implica diretamente considerar quem o planeja, no caso, é o professor, e para quem ele é planejado, no caso, o aluno. Uma escola ela consegue organizar um currículo inclusivo quando reconhece a complexidade das relações humanas, professor e aluno, a amplitude e os limites de seus objetivos e ações, e quando entende o ambiente escolar como um espaço relacional que estabelece laços que contribuem para a formação de uma identidade individual e social. Alunos, vocês precisam entender que o professor organiza e pratica o currículo enquanto constrói e reconstrói suas concepções, percepções e escolha. Assim também o faz o aluno quando ele aprende. Dentro disso temos a visão curricular, que é a visão tradicional. É pautada em procedimentos técnicos e métodos preocupados com a transmissão de conhecimentos sistematizados e com a sua fixação por meio de atividades meramente mecânicas por parte do professor e do aluno. Os conteúdos dessa visão tradicional, eles são selecionados de forma crítica, sem uma contextualização com a realidade do aluno, e na maioria das vezes desprovido de sentido para esses alunos, concedido como meros receptores do conhecimento. Nesse contexto, estão submetidas ao método, reduzindo as técnicas, recursos e procedimentos didáticos. Já na visão crítica, é compreendido na sua amplitude cultural e histórica. O currículo é compreendido, em que os alunos e professores são sujeitos interativos, orientados por princípios e metas, intencionalmente voltados para a dialética do saber. As relações entre conteúdo e método constituem uma unidade de entrelaçamento da função educativa e da participação social. Assim, para que possamos caminhar respeitando a diversidade e com o mesmo objetivo educacional, houve a necessidade de se pensar um currículo para a escola inclusiva, que foi oficializada a partir das medidas desenvolvidas junto à Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, com a criação dos parâmetros curriculares nacionais. Estes foram elaborados no intuito de criar condições nas escolas que permitam aos educandos a ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessário ao exercício da cidadania. Porque se pensarmos nos educando com alguma dificuldade específica de aprendizagem, a flexibilidade e a dinamicidade dos parâmetros curriculares nacionais, eles contribuíram de forma determinante para a agilidade de adaptações, possibilitando que a inclusão ela ocorra de fato na aprendizagem e não somente na socialização. Na realidade, alunos, o que parece mais viável é uma reflexão sobre o currículo, para uma melhoria na sua prática, na nossa prática, prática dos professores, não a elaboração de novas teorias sobre o currículo. Primeiramente, nós devemos olhar para ele como um agente de mudança, construtor de opiniões, capaz de melhorar a qualidade da educação. Nesse sentido, vamos ver as dimensões do currículo. Temos a dimensão da reflexão, envolve bases filosóficas, ideológicas, princípios, objetivos, entre outros, enquanto pensamos o currículo. Temos a dimensão estratégia, inclui diferentes modalidades, níveis e elementos do currículo, como pretendemos fazer acontecer. A ação, essa dimensão acontece a partir do que foi pensado e programado anteriormente, implica a capacidade de colocar a teoria em prática, considerando seus aspectos especiais, diferenciais, adaptações curriculares e o que mais for necessário. Essas três dimensões elas estão completamente interligadas e, se bem exercitadas, tornam-se complementares, pois da reflexão surge a estratégia e estas embasam a ação, tornando o currículo um fator de mudança que afeta os pensamentos, as atitudes e as ações do professor, oportunizando uma resposta mais adequada à diversidade. Vamos ver a metodologia inclusiva.
Metodologia é uma palavra derivada de método, do latim métodos, cujo significado é o caminho ou a via para a realização de algo. E método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar a um conhecimento. E a metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. Cada área possui sua metodologia própria. A metodologia de ensino é a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. O professor, na perspectiva da educação inclusiva, ele deve criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades especiais na sala de aula. Favorecer os melhores níveis de comunicação e interação do aluno com as pessoas que convivem na comunidade escolar. Favorecer a participação do aluno nas atividades escolares. Atuar para a aquisição de equipamentos e recursos materiais específicos necessários. Adaptar materiais de uso comum em sala de aula. Adotar sistemas alternativos de comunicação para os alunos impedidos de comunicação oral, tanto no processo de ensino-aprendizagem como no processo de avaliação. Favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, menos-valia ou fracasso. Avaliação sob olhar inclusivo. A avaliação educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor. Ela deve acompanhar todos os passos do processo de ensino e aprendizagem. É através dela que vão sendo comparados os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos, conforme os objetivos propostos, a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar o trabalho para as correções necessárias. O aluno ele não deve ser o único a ser avaliado, há outros elementos a considerar. Todo o processo ele deve ser ponderado, incluindo os métodos, os professores e sua ação. A avaliação dos alunos com necessidades especiais deve ser organizada com base nas áreas, conteúdos objetivos, nas quais foram feitas adaptações curriculares. Acreditamos que quando a escola souber avaliar adequadamente o aluno com necessidades educacionais, será capaz de avaliar melhor todos os seus alunos. Essa inclusão ela impulsionará melhoras na qualidade do ensino e da aprendizagem quando houver por parte da escola, como todo, professores, diretores, orientadores, pais, uma adequação. Para caminharmos em direção a essa avaliação diferenciada, precisamos entendê-la de forma ampla, como um processo e não como um fim. E essa avaliação ela se dá em dois processos. Temos o processo inicial, quando o aluno com necessidades educativas especiais ingressa em uma escola ou se depara com um novo professor, preocupa-se com o diagnóstico, sua complexidade e se tem uma avaliação diagnóstica completa. Se preocupa-se com o que o aluno está achando do professor, como estudar esse aluno, como esse aluno vai se adequar a essa nova realidade. O professor ele deve entender que a criança tem de se fundamentar teoricamente. Ou seja, é necessário que uma avaliação inicial por parte do educador. E isso implica conhecer o aluno enquanto sujeito e não sua patologia. Ele deve construir um vínculo com o aluno e sua família, o professor. Isso vai facilitar o processo de mediação da aprendizagem desse aluno. Na avaliação continuada, é preciso avaliar os produtos por meio dos processos. Como é isso? Precisamos saber em que lugar há facilidades e dificuldades. O que diferenciar as modificações necessárias. Essa avaliação ela considera as dificuldades do aluno e as do sistema de ensino, pois as necessidades educativas especiais do aluno podem ser fortemente agravadas pelo contexto escolar. Independentemente de qualquer sugestão, é preciso que haja um bom senso e equilíbrio nesse processo de avaliação. Por isso, que se bem feito esse processo de avaliação, ele só trará respostas para as dificuldades encontradas.
Somente a partir dessa prática inclusiva é que se trará soluções construídas para a realidade de cada comunidade. Aqui temos uma imagem para nós refletirmos sobre o processo de avaliação desse professor. Ele fala que para garantir um processo de avaliação, seleção justa, todos terão que fazer exatamente a mesma prova, subir naquela árvore. Vejamos que são diferentes alunos, com características também diferentes. E ele não fez uma adaptação curricular adequada para fazer sua forma de avaliação. Então, bons estudos e até a próxima aula.